Vem cá, você já imaginou se Lula fosse flagrado detonando o que está sendo feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda dizendo que eles estão enfraquecendo a democracia? Bom, não precisa imaginar, pois é justamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Para manter a ordem cronológica da história, no entanto, eu começo por aquilo que foi dito por ele ainda ontem, enquanto o Brasil inteiro estava falando sobre a decisão monocrática e inacreditável de Gilmar Mendes relacionada ao impeachment de ministros da Suprema Corte. Durante um evento em Fortaleza, no Ceará, Lula fez uma afirmação que pode ter comprometido o seu próprio filho. Meu querido companheiro Camilo Santana, ministro da Educação, e meu querido companheiro Volney Queiroz, ministro da Previdência, que já pagou aos aposentados, já pagou a 3.900.000 aposentados a compensação pelo roubo que fizeram da Previdência Social, e só aqui no estado do Ceará, 205.000 aposentados e pensionistas já receberam a sua aposentadoria. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber. E a gente só vai sossegar quando colocar quem roubou na cadeia e tomar o patrimônio deles para a União. Lula diz que quem roubou irá para a cadeia e terá seu patrimônio tomado. O que talvez ele não esperava ao dizer isso é que na manhã seguinte, ou seja, hoje, sairia a notícia de que uma testemunha investigada pelas fraudes no INSS afirmou que Fábio Luiz Lula da Silva, um dos filhos de Lula, muito conhecido por sinal, teria recebido uma mesada de cerca de R$300 mil por mês de Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou mais conhecido como Careca do INSS e que é uma peça central nesse escândalo. Ainda segundo a testemunha, o filho de Lula teria recebido cerca de 25 milhões, mas a CPMI que investigou o caso não sabe de que moeda se trata e ainda fez viagens para Portugal junto com o Careca do INSS. Segundo o Poder 360, que foi quem noticiou o caso primeiro, essas informações foram fornecidas por Edson Claro, ex-funcionário do Careca do INSS, e os dados foram obtidos pelo portal através de integrantes da CPMI. Bom, é preciso deixar claro que até o momento trata-se de uma afirmação feita por uma pessoa envolvida no escândalo. É como se fosse uma delação. Só que é preciso considerar também a forma como Lula trata hoje as delações. Na época em que ele era investigado, ele dizia que as delações feitas por pessoas como Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, Pedro Correia, Delcídio do Amaral, Renato Duque, João Santana e Mônica Moura eram todas mentirosas. Mas quando Bolsonaro passou a ser julgado com base na delação de Mauro Cid, misteriosamente Lula passou a tratar delações de pessoas que trabalham com o acusado como provas incontestáveis. Eu até separei aqui uma dessas declarações que ele fez recentemente. A Suprema Corte está julgando o Bolsonaro com base nos autos, sabe? E nas delações feitas pelo pessoal que trabalhou com o Bolsonaro. Não tem nada inventado. Não é a oposição que está acusando o Bolsonaro. Não é a oposição. Não é alguém do exército de outro país, não. São os militares que trabalharam com ele, são as pessoas que trabalharam com ele que estão fazendo a delação. Seguindo essa lógica, seria apenas uma questão de tempo agora para que o filho de Lula fosse para a cadeia e tivesse seu patrimônio tomado pela União. Bom, ainda nessa quarta-feira, só que algumas horas mais tarde, Lula esteve em outro evento também no Ceará, só que dessa vez em Horizonte. Desse discurso, eu tive que separar um trecho que é daquele tipo de fala que você fica se perguntando, será que foi isso mesmo que ele disse? Porque sem emprego, eu já fiquei 1 ano e meio desempregado. Sem emprego, a gente não é ninguém. Sem emprego, nem os vizinhos acreditam mais na gente. Sem emprego, a gente tem vergonha até de sair de casa, para os vizinhos não verem que a gente é vagabundo. Peraí, para os vizinhos não pensarem que é vagabundo ou para não verem que é vagabundo? Para os vizinhos não verem que a gente é vagabundo. Bom, Lula que se responsabilize pela sua classificação. Eu só sei que se fosse qualquer outro que tivesse dito isso, nesse momento a imprensa estaria detonando a fala por ser preconceituosa. E por falar em imprensa, eu peço apenas 1 minuto da sua atenção para esse recado. Não adianta. Confiança e credibilidade são coisas que não se constroem de um dia para o outro. Assim como para ter um corpo saudável, por exemplo, é preciso fazer diariamente as escolhas corretas para que, no longo prazo, um bom resultado seja obtido.
Não existe segredo, o que existe aqui é compromisso. Essa analogia exemplifica perfeitamente o trabalho exercido pela Gazeta do Povo, que ao longo de décadas e mais décadas de história manteve-se firme no seu compromisso com a verdade. Enquanto tantos veículos de imprensa por aí publicam matérias tendenciosas e relatam suas próprias opiniões como se fossem os fatos, a Gazeta não abre mão de trazer a verdade nua e crua para os seus leitores. Enquanto muitos escolhem o caminho do dinheiro, a Gazeta escolhe o caminho da integridade, enfrentando corajosamente os poderosos, denunciando a corrupção e ainda trazendo colunistas de peso, que revelam o que há por trás de cada decisão importante tomada nesse país. E agora vem a melhor parte. A Gazeta está liberando uma condição inédita. Por apenas R$1 por mês, durante os 6 primeiros meses, você garante o seu acesso a todo o conteúdo exclusivo da Gazeta do Povo. Você não ouviu errado. É apenas R$1 por mês nos 6 primeiros meses. Para isso, acesse gazetadopovo.com.br/Paulo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui ao lado. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Paulo ou o QR Code que está na tela. Lembre-se, quem não aceita ser tratado como massa de manobra, encontra na Gazeta o seu jornal de confiança. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo e ajude a apoiar o jornalismo sério que ainda luta pela liberdade e pela verdade nesse país. Voltando agora, como eu falei lá no início, algo inacreditável aconteceu hoje, quinta-feira. Lula detonou o Supremo Tribunal Federal em um discurso. Durante sua participação na reunião do chamado Conselhão do seu governo, Lula usou parte do seu discurso para fazer uma certa reivindicação. O curioso é que o que começou parecendo um pedido para ter mais uma regalia, no fim das contas, se tornou algo que, com base nas classificações recentes feitas pelos ministros da Suprema Corte, configura-se como um ataque à democracia e às instituições democráticas. Uma outra coisa importante, eu queria aproveitar 2 minutos para o Tribunal da Justiça aqui. Eu não consigo entender alguma coisa que eu acho, eu queria só compreender. Eu não sei por que eu, cada vez que viajo, Alckmin, se eu viajar 15 minutos, uma vez eu estava fazendo um debate com o companheiro Pepe Mujica, naquela cidade vizinha, Brasil e Uruguai. E aí o cara me convidou, Lula, vamos tomar um golo, como dizia o Zé Alencar, naquela rua ali do Uruguai. Falei, não posso ir, cara. Porque eu sou presidente do Brasil, se eu sair, eu tenho que passar o mandato para o Alckmin. Agora me diga uma coisa, Salomão e Benjamin, por que o ministro da Suprema Corte pode ficar 3 meses viajando e vota pelo celular? Por que no Superior Tribunal de Justiça as pessoas votam pelo celular? Por que um juiz de primeira instância está em casa tomando cerveja e ele vota pelo celular condenando uma pessoa? Por que um deputado pode ficar 3 meses fora votando pelo celular e eu tenho que passar o mandato para o Alckmin? Agora, por que as pessoas não seguem pelo menos o mandato da pessoa mais legitimamente representativa desse país, que é o presidente da República? Por que as pessoas não seguem? Então isso são coisas que vão incomodando a sociedade. Você imagina o juiz de primeira instância no estado do interior colocando o Stuquinha na cadeia porque tirou a fotografia feia do Lula sem ver a cara do Stuquinha sentado no banco do réu. Ou seja, então é importante que as pessoas estejam de corpo presente para dar seriedade. Imagina você está em algum lugar, não vou dizer aonde, mas vocês compreendem. Você está num lugar no bem bom, sabe, dançando uma lambada, sabe, aí daqui a pouco toca o telefone, tem que voltar, aí para colar, e volta. Qual é a seriedade disso? Isso vai fazendo com que o povo desacredite nas instituições. Isso vai fazendo com que o povo comece a pensar que a democracia vale muito pouco. Olha, por incrível que pareça, Lula tem razão na sua colocação.
Um exemplo disso é essa polêmica questão de que só a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, como foi determinado monocraticamente por Gilmar Mendes. O caso será analisado ainda nesse mês pelo restante da corte, só que em plenário virtual. Ou seja, os ministros não precisarão nem mostrar sua cara de pau ao declararem os seus respectivos votos nessa blindagem sem vergonha. Isso sem falar nas participações remotas em sessões da corte. Ministros decidem pautas importantíssimas para o país ou condenam pessoas durante suas viagens turísticas pela Europa, por exemplo. O único detalhe é que, nessa argumentação, Lula acabou afirmando que o trabalho que vem sendo exercido pela Suprema Corte Brasileira não é sério, faz com que o povo desacredite nas instituições e ainda enfraquece a democracia. Tudo verdade. Só que nós, cidadãos, não podemos dizer isso. A pergunta que fica agora é: os ministros do STF farão alguma coisa contra Lula após essa declaração? Ou esse tipo de rigor que vai muito além da legislação só vale para os outros?